Olá, bem-vindos a mais um podcast Reflexões Criativas Entrevista. Esse é o primeiro podcast Reflexões Criativas Entrevista de 2026. Um tempo parado aí nos últimos meses, muitos sabem já o porquê, mas estou aqui retomando e hoje com um convidado para lá de especial. Hoje eu recebo aqui alguém que trabalha e trabalhou num território onde quase tudo é invisível, mas absolutamente decisivo. O lugar onde linguagem vira produto, atendimento vira reputação e experiência do usuário deixa de ser uma tela bonita ali para virar realmente cultura, processo e construir níveis de confiança. Ele passou por uma carreira dentro de um dos ambientes mais exigentes do país, que é o setor bancário, onde cada palavra ali tem um risco, as interações obviamente têm impacto e cada fricção pode virar uma crise. Ao longo dos anos, ele ajudou a estruturar frentes que conectam redes sociais, conteúdo, atendimento e UX, buscando transformar a presença digital em infraestrutura real de relacionamento. Além do mundo corporativo, ele também leva essa visão para o mercado como empreendedor, comandando uma agência onde estratégia, conteúdo e experiência caminham juntas e onde o desafio é praticamente o mesmo, só com outra velocidade. Transformar a comunicação em resultado sem perder consistência e sem cair no piloto automático. No episódio de hoje, a gente conversa sobre escrita, UX, acessibilidade como crença, liderança de times, multidisciplinares, obviamente, e o que muda quando a inteligência artificial entra nessa jornada também, para melhorar a experiência do usuário ou para piorar quando muito mal utilizado. Com vocês, um enorme prazer, Marcelo Salgado, CEO da Nação Enredo e que também é meu primo. Bem-vindo. Obrigado. Um pequeno detalhe, que é o anterior a todos eles, há mais de 40 anos. Mais de 40 anos, bem mais de 40 anos. Primos de sangue. Como é que você tá? Cara, tô bem. Cara, eu sempre achei que a minha carreira era uma grande salada. E aí, essa síntese que você fez muito sentido. Agora tudo se conecta na minha cabeça também. Que legal. Obrigado por isso. Imagina, obrigado você de ter topado, primeiro do ano. A gente estava para tentar marcar isso faz tempo. Eu nunca esqueço que você fala que a gente vive na mesma cidade e não consegue se encontrar, porque a gente vive naquela corrida do rato. E sim, pelo menos estamos aqui fazendo esse episódio. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. Não, antes, minha desculpa é que você estava em Campinas, eu estava em Osasco. Agora, a gente não tem mais essa desculpa. Não, agora não tem mais. A gente precisa se encontrar. Vamos lá fazer umas perguntas aqui para explorar tudo um pouco dessa sua carreira. Você é um cara super conhecido no mercado, professor e tão conceituado também. Você fez faculdade de letras. Em que momento da sua vida você acabou percebendo que linguagem não era um apoio, mas sim linguagem podia ser um produto? Cara, eu acho que eu nunca percebi, na real, assim, teve um momento, epifania, assim, eu até conto de um jeito que parece que tem, mas não tem um exato ponto, assim, em que eu entendi que linguagem era produto do ponto de vista mercadológico. Sim. Eu acho que linguagem é um meio de transporte, se a gente pode dizer assim, né? É um meio de transporte pelo qual uma ideia sai de uma cabeça e vai para outra cabeça, qualquer tipo de ideia, né? E talvez o momento, eu normalmente conto minha carreira desse jeito, o momento em que isso fez um clique, assim, embora ele não seja um momento específico no tempo, mas um largo espaço de tempo, foi quando eu trabalhei no Bradesco durante muito tempo, durante 22 anos, mais ou menos. Antes disso, eu tinha trabalhado já em dois outros lugares, e no Bradesco eu entrei em 2000 como atendente de call center, atendente da central de atendimento de cartão de crédito. Então, minha primeira experiência no banco foi como customer care, né, como atendente. Depois eu fui supervisor. Bastante linguagem ali, né, obviamente. E eu me lembro, inclusive, que a entrevistadora, na época, para entrar no banco, perguntou para mim por que eu achava que a minha faculdade de letras tinha a ver com entrar num banco, né? E ali, sem saber, tentando improvisar e passar na entrevista, era o único objetivo ali, né, na conversa.
Eu falei exatamente isso, eu falei que estudar literatura, linguagem, enfim, línguas de maneira geral, me dava capacidade de entender, de entender informação, entender de gente, entender de ter repertório para tratar e lidar com questões, né, variadas. E eu não sabia que eu estava dizendo uma coisa que depois eu ia desenvolver melhor, ia dialogar com diversos públicos, né, também. Ia acabar sendo a pedra fundamental, assim, da minha carreira, mas ali eu só queria passar, eu só queria impressionar a entrevistadora. Mas, no fundo, durante esse período de tempo, eu já escrevia desde o final dos anos 90 para a internet, de alguma maneira, ou em blogs pessoais. Entre 2005 e 2006, eu fui articulista no Jovem Nerd, que estava começando, né? Hoje é um gigante dentro do Magazine Luiza, mas na época era um blog, depois veio um portal e tal. Eu fui colaborador nessa época aí. Então, eu tinha uma vida diurna, que era atender cliente. Aí, nessa época, eu já era supervisor e supervisor pleno, depois na central de atendimento, assim, já cuidava do supervisor das equipes. De dia, mas de noite, eu ia para a internet para produzir conteúdo. Produzir neste momento, para quem está assistindo isso aqui. Eu já tinha nessa época meu próprio podcast, e interagia muito com a galera, com Ian Black, Nagaki, Cris Dias, Rosana Herman. Era a galera que estava a Pia Granja, era a galera que estava no Twitter, começando o Twitter em 2006, 2007 no Brasil. E aí, essa vida dupla, essa vida noturna, de ficar comentando episódio de Lost quando saía no Canadá, sim. Na madrugada, e fazendo podcast e tal, acabou que a minha cabeça juntou as duas coisas em algum momento ali em 2008, e falou, cara, porque eu atendo as pessoas aqui de dia no Bradesco, e de noite eu tô na internet e as pessoas estão falando das empresas lá na internet. Por que essas duas coisas não estão juntas, né? E aí eu juntei isso fez um clique na minha cabeça. Só que entre fazer um clique e virar um projeto levou 2 anos. Mas talvez esse seja, eu conto desse jeito, né? Talvez seja esse o momento em que a linguagem virou, assim, lidar de certa maneira com a comunicação virou uma coisa que eu faria como profissão de maneira mais literal, né? E aí eu montei um projeto que era o projeto de criar a área de redes sociais do Bradesco, não existia ainda, né? Poucas empresas tinham, na real. E aí deu certo, assim, conjunção de Você está contando que você ficou 22 anos no Bradesco, você criou a área de redes sociais lá. O que te fez ficar tanto tempo lá no banco e puxar esse processo de inovação? Foi esse clique entre, vejo isso como uma oportunidade, ninguém está fazendo, e eu lembro bem desses lançamentos lá atrás, né? Acho que foi logo, não sei se foi quando saiu a Bia, ou foi antes da Bia ainda, né? Também. Foi. Aí a gente tá falando de 2009, aí por aí, 2008, 2009, foi quando eu comecei a ficar. Foi quando eu comecei a montar. Eu acho que sim, eu acho que tem um fator bem importante, bem fundamental, eu diria, da longevidade da minha carreira, é esse momento, eu ter migrado, né, da central de atendimento, do Customer Care, para o que começou também com atendimento em redes sociais, depois virou produção de conteúdo, e aí gestão de redes sociais, depois de UX e digital, de maneira geral. E eu acho que sim, acho que você tem, de maneira mais pragmática, um fator preponderante na longevidade da minha carreira lá. E depois também, né, porque eu fui fazer depois, e mais pra frente a gente conta. Mas eu acho que tem uma coisa que o Bradesco permitiu, e eu acho que, em geral, empresas têm espaço para isso nas empresas, que é o exercício da subjetividade. Assim, eu pude fazer isso durante muito tempo, de acrescentar a camada
técnica, de processo, de estabelecer modelagens de trabalho, a possibilidade de pensar sobre a metalinguagem disso, sabe? Como a gente transforma essas coisas que a gente faz porque tem que fazer, em alguma coisa com mais propósito, mais profundidade, sabe? Teve espaço para eu fazer isso. E isso foi me dando muito, muito prazer ao longo do tempo. E uma vez o Fabiano Cora, que hoje é da Apple, tá na Apple, né, era da RGA na época, a gente trabalhou junto um tempo, o Fabiano me encontrou num corredor, assim, e falou assim, mas o que você tá fazendo aqui ainda? Você podia estar em outros lugares e tal. E aí eu falei, cara, eu não sei, nunca me perguntei isso. E acho que o fato de eu nunca ter me perguntado isso já é a resposta, né? Porque eu só fui ter essa dúvida, assim, mais final, quando eu saí, assim, na minha saída. Foi um ano, 2022, em que muita gente saiu do Bradesco, né, desses times que cuidavam que tinham essa característica, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta para não perder o fio da meada aqui, para não esquecer. Você falou que as empresas têm uma subjetividade, você ficou lá tanto tempo. Para você lançar essa área lá, você teve que talvez encontrar um problema, uma oportunidade para que isso fosse aprovado ou colocado em prática, assim. Você consegue falar qual foi o problema real que provou o valor disso, ou a oportunidade que te deixou construir tanto sucesso lá dentro da organização? Sim. Cara, o atender as pessoas, ouvir as pessoas era uma coisa que... E não só porque eu acho que isso é uma questão central em qualquer tipo de relação comercial, enfim, especialmente em serviço, mas não só, em produto também. Eu acho que o atendimento é uma coisa essencial, mas porque eu conseguia enxergar essa função, essa característica, como DNA da marca. O Bradesco já se preocupava há muito tempo com ouvir as pessoas. O Alô Bradesco, que é a central de atendimento, que hoje se chamaria de saque, hoje se chama de saque, que só virou saque nesse formato depois da regulação, né, que acho que é 2007, por aí, mas que enfim, centrais de atendimento já existiam, mas no caso do Bradesco, data do início dos anos 80. Não tinha nem Código de Defesa do Consumidor ainda, e o Amador Aguiar, que era fundador do banco, Sim. Já criou uma central de atendimento telefônica, onde as pessoas podiam ligar para lá para elogiar ou reclamar do seu gerente, da sua agência. Isso já era uma prática que era DNA. O Amador Aguiar tinha muitas frases, inclusive espalhadas pela Cidade de Deus, que é a matriz do Bradesco, em Osasco, falando sobre isso, sobre como um cliente que se manifesta de maneira negativa, um cliente que reclama, o mais importante para o crescimento da empresa. Ele era um visionário, né, o Amador Aguiar. Bom, a gente tem isso em comum também, né? Estudamos na fundação. Eu não cheguei a estudar, por incrível que pareça, eu não cheguei a estudar na fundação. Verdade. Mas eu trabalhei muito para eles, né, para a fundação. Então eu estava lá o tempo todo, mas é isso, assim, de certa maneira, teve suas questões outras também, mas ele é, em certa parte, sim, um visionário, especialmente do que deveria ser o fundamento do funcionamento de um negócio que atende pessoas, né? E isso sim, estava escrito em toda parte. Então, esse DNA que era muito forte, muito presente, já desde antes de ser necessário, ser obrigatório como lei, era uma característica fundante da marca. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu conectei aos dois mundos é dizer, essa marca também vai ouvir as pessoas no Twitter, no Facebook e assim por diante. Então, eu conectei um traço que era fundante da marca com o que eu sabia fazer, que gostava de fazer, especialmente nas redes sociais que estavam ali
se explodindo ali no final dos anos 2000, né? Sim. Então, talvez tenha sido isso, assim, o problema fundante, o problema fundamental ali que eu estava resolvendo era o de atender as pessoas, de conversar com as pessoas. Incrível. Você praticamente fundou as redes sociais do Bradesco, vamos dizer assim. Não havia ainda nenhuma presença, nenhuma área. Qual que é a diferença entre ter presença em rede social e transformar elas em infraestrutura de relacionamento? Eu vou dizer um negócio que é, assim, falsa moderna, não vou arriscar ser falso humilde. Muita falsa. Mas eu acho que, inclusive, ainda são poucas as empresas que entenderam essa diferença, que de fato praticam uma presença interagente, atuante em meios sociais, né? Em meios onde a dinâmica de interação é uma dinâmica social, né? Precisa ser rápida, né? E não é só uma questão de velocidade, precisa se interessar por isso, né? Precisa estar interessado em ouvir as pessoas, em transformar o que as pessoas dizem em voz, em elemento transformador dentro da empresa, né? Precisa despir a marca do seu exoesqueleto, né, sua armadura impenetrável, né? Quando você está você não é importante, no fundo, como marca, quando você está na rede das pessoas. Isso é uma coisa que demorou bastante tempo para inclusive, convencer as pessoas dentro do Bradesco, assim. Porque o Bradesco é um ente muito importante do país, sempre foi, desde a década de 50, quando nasceu. Foi o maior banco brasileiro, até Itaú e Unibanco se fundirem. Sim. O segundo e o terceiro se fundiram para passar o primeiro. E desde então o Itaú é o maior banco brasileiro, mas ainda assim o Bradesco é um dos maiores bancos da América Latina. Então, é muito fácil achar que o Bradesco quando você está dentro de uma empresa desse tamanho, muito fácil você achar que a empresa é o centro e tudo que está em volta orbita, né? Mas numa lógica de dinâmica social, você é só mais um ponto, talvez o menos importante da rede das pessoas, da vida das pessoas, né? E entender essa insignificância, essa desimportância, deixa a coisa um pouco mais leve do ponto de vista de produzir conteúdo, de interagir, né, de realmente se conectar com as pessoas. Ao mesmo tempo, as pessoas são a coisa mais importante, cada uma delas é a coisa mais importante que a empresa pode ter, né? Então, essa coisa de que hoje a centralidade do cliente tem um nome bonito. Sim, customer centric. Isso, na verdade, sempre foi assim. A gente só foi tomando consciência ao longo do tempo, né? Mas, ao mesmo tempo em que isso vai em tese, daqui a pouco a gente pode até falar disso, numa progressão, a dinâmica das mídias sociais, dos meios, né, das plataformas, acaba exigindo das empresas uma presença mais protocolar, mais fria, mais superficial. Então, eu diria que hoje está todo mundo em rede social, mas quase ninguém está de verdade. Interagindo, presente, no sentido de realmente ser um agente ali do meio, né? Então, acho que tem uma coisa aí que é ouro, assim, para quem está na liderança de grandes marcas, que é olhar para essa real possibilidade de interação com as pessoas, para além do meme, do conteúdo vazio. Ou de uma ação, um collab com outra marca. Exato. Quando você está falando de rede social, claro, a gente acaba... Eu acho que as pessoas vão, talvez, pouco para elogiar e muito para reclamar. E aí, em casos de crise, assim, que você tenha vivido experiência ao longo da sua vida, reclamação, seja ela qual for, falha do app, algum ruído de reputação, o que acaba resolvendo de verdade, assim, no dia a dia de uma empresa desse tamanho? Processo, autonomia daquele time, ou
repertório humano mesmo daquele atendente, porque as pessoas invariavelmente são diferentes uma das outras, um tem mais conhecimento e talvez tenha mais, uns formam em letras, o outro não, e consegue falar melhor ou não. Como que você organizava o time na prática, assim, como isso funciona numa organização desse tamanho? Legal. Eu acho que é um pouco a junção dessas coisas. Eu enfrentei algumas crises, algumas muito recorrentes, inclusive. Por exemplo, cair o app é uma coisa muito recorrente, porque, enfim, um volume de transações mais atípico derruba servidor, e aí tem impacto, né? Mas outros bem grandes, inclusive, de reputação bastante profundos e tal. Enfrentei algumas dessas crises. Umas com maior sucesso, outras com menos sucesso, e tá tudo certo, esse é o processo, assim mesmo, que a gente fala, que a gente vive esses momentos, né? Agora, eu acho que além da junção dessas três coisas, quer dizer, tem muito de ter processo já pré-pensado, né, pré-definido, e ter processos pré-definidos, escritos, com antecedência, dá mais, em tese, garante mais autonomia, que é o segundo fator, né? A autonomia é muito importante, porque sem autonomia você não consegue trafegar rápido, responder rápido. E responder rápido em crise é muito importante, porque a lacuna que você deixa vai ser ocupada pelo que as pessoas acham, pelo que alguém com má intenção imputa. Então, responder rápido é muito importante. Às vezes até não responder, tomar a decisão rápida de não responder também é importante. Então, a velocidade, a autonomia é nesse sentido, né? E o terceiro fator é repertório, quer dizer, as pessoas estarem bem pagas, bem treinadas, né, e diversas entre si, para conseguir reagir de maneira plural, né, a problemas. Isso tudo é muito importante. Mas nada disso funciona sem retaguarda, assim. Porque tem uma frase que uma vez eu disse, uma pessoa até colocou numa matéria, que é: toda vez que tem alguma crise ou algum problema, a primeira área que tende a sofrer, além da que gerou o problema, é a área de comunicação. É porque aí a comunicação tem que correr e resolver o problema. E aí essa frase que eu disse que a pessoa notou, que é: a comunicação não resolve o problema. Definitivamente, a comunicação não resolve o problema. Resolver o problema é que resolve o problema. Sim. Então, vou pôr essa frase num quadro aqui. Resolve o problema. Vou deixar isso. Exatamente. Então, esse compromisso da marca, que não está o tempo todo dito, ele está na retaguarda, está ali como as coisas funcionam dentro da empresa, né? É que garante que você vai ter posicionamento eficiente, rápido, eficaz, com autonomia, com uma linguagem que seja adequada para o momento, enfim. É saber que o que você faz para dentro da empresa vai ser o melhor para o usuário. Acho que é o Cortella que fala sobre isso, né? Quando ele fala sobre ética, que ética é quando ninguém duvida, né? Ninguém tem... mas eu deveria aceitar esse... Sim. Ele fala sobre isso, né? Então, é a mesma coisa para o funcionamento, assim. Se a equipe tem certeza de que lá atrás, né, a galera vai fazer o melhor possível pelo usuário, cara, essa parte mais da camada mais da superfície fica bem mais sólida, consistente, mais fácil de fazer também, né? Então, tá bom. Muito bom. Vamos lá. Continuando ainda nessa vertente de redes sociais, para a gente ir mudando o rumo da conversa aqui. Rede social virou mídia para as empresas também, né? Assim, um canal obviamente, de comunicação. Aí a gente tem saque, a gente tem comunidades específicas em diversas plataformas, e tudo isso acaba girando em torno da marca ter a gerência da sua reputação, assim. Como foi ou como é, na sua experiência, organizar tudo isso sem desumanizar o relacionamento com o cliente, independente da plataforma? Porque, sei lá, no Twitter se falava de um jeito,
Hoje com o TikTok talvez a reclamação venha de outro, ou alguém vai gritar no LinkedIn, por exemplo. Existe um protocolo único ou cada rede responde de uma maneira? Como que é isso? Muito provavelmente por conta dessa minha origem no call center, no serviço de atendimento ao cliente, a minha visão, ela sempre foi a de que tudo começa na interação com as pessoas, a rede, assim, quando a gente fala de marcas participando de ambientes de rede, a gente está falando de marcas que verdadeiramente querem se conectar com as pessoas, né? Claro. E o momento em que isso acontece é o momento do atendimento. É no momento da venda? É no momento da venda, mas de verdade, onde você vai acessar camadas mais profundas, né, de conexão com as pessoas, é no momento do atendimento. Eu fico possesso da vida quando tratam o atendimento como linha de custo. Sim. E isso faz com que, talvez a gente fale disso mais para frente, se use IA só para substituir essa linha de custo por uma mais barata e tal. Isso é um problema do ponto de vista conceitual até do que é de fato estar num tempo, no espírito do tempo de hiperconexão, né? Você está hiperconectado com as pessoas, precisa se preocupar com esse momento. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, foi no começo dos anos 2010, né? De maneira a organizar processo e modelagens de trabalho, eu criei um negócio que eu chamei de ciclo social. Na verdade, eu não criei, eu só dei um nome, só batizei o processo, porque isso sempre foi assim, e no meu entendimento não vai mudar, que é o seguinte, vou tentar explicar visualmente, às vezes eu usava um slide para explicar, mas toda interação com o usuário gera, ela é um momento único de conexão da marca com as pessoas. Eu até costumo dizer ainda que para os clientes da agência agora, que o atendimento é branding. Às vezes a gente trata essas coisas como disciplinas separadas, mas atendimento é construção de marca também, né? Na verdade, é o exato momento onde mais verdadeiramente uma marca está sendo construída, né? Na experiência que ela tem no dia a dia com as pessoas. Mas, enfim, esse momento que é tão único de interação, ele gera insumo, né? Ele gera dados sobre essa interação. Esses dados viram insumo para planejamento de comunicação e planejamento estratégico de produto também, de serviço, mas, enfim, viram material que pode virar comunicação. E quanto mais comunicação eu faço, mais possibilidades de interação eu tenho com as pessoas. Então, isso é o ciclo social. Isso sempre aconteceu assim. No mercado, no Oriente Próximo, há 2.000 anos. Hoje, no TikTok e no Instagram, a coisa é mais ou menos assim. Eu interajo com as pessoas, eu uso a informação que eu colho, gera insumo para eu melhorar meu produto ou melhorar minha comunicação. Com mais comunicação, eu interajo mais com as pessoas. Sempre aconteceu assim. Sendo assim, se essa roda é desse jeito, é óbvio que eu estou falando de uma maneira bastante sintética, né? Mas se ela funciona mais ou menos com esses marcos, então as áreas que cuidam disso, especialmente em ambientes que são tudo isso ao mesmo tempo, precisam ser a mesma. Então o ciclo social virou também uma metodologia que a gente segue para gerenciar, a modelagem que a gente usa para gerenciar e produzir conteúdo. Então, na mesma equipe, tá a pessoa que interage com as pessoas em redes sociais, com clientes e não clientes. Uhum. Essa equipe de interação, de monitoramento e interação, gera dados para a equipe de BI e planejamento poder pesquisar, cruzar com as demandas da empresa e gerar conteúdo novo sobre o que as pessoas querem falar e o que a empresa precisa dizer. Esse conteúdo gera mais pontos de contato e mais interação com o usuário, seja de maneira orgânica ou impulsionada. Para isso, eu tenho um time de criação, né, fazendo
Sim. transformando esse dado, pesquisa e planejamento em conteúdo no formato que as pessoas vão receber, e aí as pessoas vão receber esse conteúdo e vão comentar nele, interagir mais. E aí a pessoa de interação que está aqui começa a interagir de novo. Então esse processo vira uma equipe que tem monitoramento, BI, planejamento, criação e mídia. Tudo bem organizado sem virar caos. Exatamente. Ou na mesma sala, quando trabalha presencial, ou sob a mesma gestão, quando ele não é presencial, ele é remoto de alguma maneira, para que ela tenha unidade de pensamento, de propósito, de lógica de funcionamento também. Sim. Então, essa é uma crença que quase sempre a gente consegue implantar nos modelos que eu fui colocando em prática ao longo do tempo, especialmente no Bradesco, durante muito tempo, né? No Bradesco, no Next, em outros pedaços do negócio que também, a própria Fundação Bradesco, que depois, mais tarde, teve perfil em redes sociais também, mas também nos clientes que hoje eu atendo na agência, né? Então, isso dá para a empresa mais consistência, mais controle do que ela está falando e fazendo, de maneira que quem está produzindo conteúdo, não está produzindo conteúdo do nada, né? Do nada, do meme, da trend que está rolando na semana só, que está tudo bem fazer isso também, mas não é só isso, né? Isso está conectado, está embasado com o que as pessoas estão dizendo lá na interação, estão conversando e dizendo para a empresa que elas querem, né? Então, isso sim é uma presença mais consistente, mais sólida e mais segura também, né, no fim do dia. Com certeza. Você falou sobre e tudo bem também fazer meme. Eu acho que as marcas que acabam se aproveitando do momento cultural também reverberam um pouco mais. E quando a gente está falando de mídias sociais, a gente acaba falando de likes, alcance, essas métricas que a gente já conhece. Tem algum jeito saudável de medir impacto social na rede, além de like e alcance, sem deixar isso ser uma métrica de vaidade? Assim, qual indicador você, como profissional, mestre dos mestres, confia nisso para deixar de dica aqui? Cara, num cenário, eu vou remontar rapidamente a 2012, porque a gente esquece, já passou tanto tempo também que a gente esquece disso, mas lembrar é importante porque a gente vai construindo as casinhas nos lugares certos, né? Uhum. Até 2012 não tinha algoritmo. Basicamente, o que a gente postava estava disponível para ser visto. Não é que todo mundo ia ver tudo, porque sim, claro, de tempo. Eu me lembro que na época do Twitter, de 2008, 2007, 2008, eu voltava na timeline até achar o momento que eu tinha parado de ler no dia anterior. Tinha o TweetDeck, lembra disso? Eu fazia isso. Mas depois de um tempo isso é impossível fazer, enfim, muito conteúdo, não dava para ver tudo. Mas estava tudo disponível e entregue cronologicamente ali na timeline. Isso até 2012, mais ou menos. E de 2012 para frente, o Facebook diz o seguinte, que inclusive era diferente do que tinha dito até ali, e mudou a regra do jogo em 2012, mas isso foi um caos ali no mercado, que eles tentaram resolver bonificando mídia para as empresas, mas enfim, isso é uma outra história. Mas em 2012 o Facebook disse o seguinte, não dá para entregar todo o conteúdo para todo mundo, já entendemos isso, então a gente vai entregar ali mais ou menos 16% do que é produzido das marcas especialmente, usando aqui um algoritmo que vai melhorar a timeline das pessoas e que a gente chama de EdgeRank. Você se lembra desse momento que a gente passou? Esse é a primeira tentativa ali de algoritmização, né? Que no fundo tinha a ver mais com a modelagem de negócio do Facebook do que com uma intenção de fato de melhorar a timeline das pessoas. Totalmente. Tudo é bem. Era vender mídia no modelo tradicional de espaço, né? Publicitário, sim. Vender o target. Por que isso é importante? Porque num cenário, num universo onde isso passa a ser a regra, e depois isso não só é a regra, como assim, você como marca, a menos que você tenha uma capacidade de conversação social muito leve, muito
próxima do entretenimento. São poucas marcas que podem fazer isso, até pelo seu core. E, portanto, possam fazer um conteúdo mais orgânico. Se você é uma marca, se é um banco, uma operadora de telefonia, por exemplo, dificilmente você vai conseguir estabelecer um processo de produção de conteúdo que seja só orgânico e capaz de entregar a mensagem de marca ao mesmo tempo que entrega volume. Sim. E que gera interesse nas pessoas. Com certeza. Nesse cenário, métricas de vaidade são inúteis, completamente inúteis. Porque se o interesse que você gera nas pessoas não é genuíno, ele depende de mídia, ele depende de impulsionar o post, então a única coisa que define se sua marca tem mais like ou menos like é quanto dinheiro você põe. Com certeza. Então a única medida que a quantidade de likes representa é a sua capacidade de investir em mídia. Não se você é interessante para as pessoas, se é relevante na vida delas ou não. Né? Então, métricas de vaidade nesse sentido, que são a mais superficial de todas as métricas, eu não condeno as pessoas que perseguem e as marcas que pedem isso e que contabilizam isso, porque é uma das métricas possíveis, e tá tudo certo. De alguma maneira, o volume de likes representa quantas pessoas viram e se interessaram, né, por aquele conteúdo. Mas o que de fato faz a diferença nesse momento no momento de interação com as pessoas, que é esse momento chave de construir marca de fato, para mim são duas. Engajamento. Então, de todas as pessoas impactadas, quantas de fato pararam de rolar a timeline e executaram alguma ação naquele conteúdo, né? Uhum. Quanto tempo? Engajamento. A primeira, e a segunda, que na verdade é a primeira, para mim sempre foi a primeira métrica que a gente olhava e olha, é a positividade das interações, a positividade dos comentários. E por positividade dos comentários, leia-se o total de comentários positivos, claro, sobre o total de comentários realizados. A depender do contexto, excluindo neutros, porque tem contextos em que o volume de comentários neutros é muito grande em relação aos comentários realmente qualificados, negativa ou positivamente. Claro. Então, em alguns casos é preciso fazer essa exclusão, né? Mas, de maneira geral, a quantidade de comentários sobre a coisa que você está publicando e que são positivos sobre o total de comentários. Por que essa métrica, para mim, é a mais importante, a que deveria ser perseguida de alguma maneira? Porque ela, de fato, embora ela não represente, quase nunca represente em volume, em números totais, né? O volume de pessoas que, de fato, interagiram com a marca, tiveram experiências com a marca, ela é um representativo desse todo. Então, se eu tenho um post que tem 95% de comentários de positividade nos comentários, então, provavelmente, o resultado do impacto daquele post é parecido no montante de pessoas que interagiram com ele. Talvez em menor intensidade, uma intensidade que não levou ela a comentar, mas de alguma maneira é isso que eu transmiti, né? Além do que, essas pessoas que interagiram, que em algumas lógicas viram super usuários, né, de alguma maneira, também viram promotores da marca no longo prazo, né? São pessoas que tendem a não só comprar mais, mas a recomendar mais também. Isso no universo aberto de comentários sem fazer um target específico daquela publicação, né? Que você tá falando. Você pode... Eu não estou segmentando, eu estou falando, fiz um post ali e tenho muitos comentários positivos. Exato. Para uma métrica de sucesso daquele conteúdo frente a uma outra marca que poderia, por exemplo, ter feito um impulsionamento daquilo lá e comentários ruins ou as interações com mais reclamações, menos amor à marca. Isso, basicamente. Isso como arquitrama, né? Como arquitetura. Interessante isso. Porque a partir disso, aí você pode aplicar todo o tipo de recorte que for necessário. Então, eventualmente, eu lembro de uma vez que a gente, por acaso, evitou
um post que daria muito errado, assim. Chegou uma demanda, isso, cara, provavelmente 2017, sei lá, 2016. Chegou uma demanda, que eu vou evitar falar os nomes das pessoas, mas chegou uma demanda que vinha de muito alto, e a pessoa queria que o Bradesco fizesse um post sobre Halloween. Tá bom. E não era um costume da marca falar, hoje até talvez seja um pouco mais, né, porque virou uma coisa mais falada, mas até então, no Brasil tinha pouca com essa cultura, e é uma coisa que a marca jamais tinha falado anteriormente. Mas por algum Super motivo... conservadora, né? Também, E por algum motivo, essa pessoa estava com essa ideia de querer que a marca falasse sobre Halloween. E a gente falou, tá, a gente não deve qual a palavra para isso? Assim, pessoas que estão em níveis hierárquicos muito altos têm uma visão mais global, mais 360 do negócio. E então a gente tem que valorizar isso, né? Às vezes a gente está numa posição de conhecimento técnico muito específico, a gente subvaloriza, né? A gente desvaloriza a opinião de quem está acima porque não é uma opinião especialista. Sim. Mas a gente não deve fazer isso, porque a pessoa está ali por algum motivo e ela já, por natureza, tem uma visão um pouco mais ampla do que quem está ali no dia a dia cuidando das coisas. Então a gente, cara, tá, vamos fazer um post sobre Halloween, mas antes disso, vamos pesquisar como é que a gente fala, o que as pessoas falam no Brasil, quando falam de Halloween. Vamos fazer a parte de planejamento, pesquisa e planejamento. E aí a gente capturou que as pessoas, e isso ainda é verdade hoje, existe um contingente de pessoas que não topam bem falar de Halloween, porque seria algo que confrontaria a crença religiosa delas. Claro. Então não vai bem para um contingente importante de pessoas. Então, já para um outro contingente bastante importante de pessoas, a falar de Halloween é divertido, é um outro momento de interação social, como existem outros, como a festa junina, como, enfim, Natal, Dia das Mães, etc. É um outro momento de egrégora, né, de todo mundo falando sobre isso, e portanto as pessoas se engajam e se divertem. Então, para essas pessoas faria sentido falar sobre isso. E a gente falou, beleza, então já sabemos. Bom, o terceiro fator que a gente percebeu na pesquisa tudo isso com base nas nossas interações, na primeira parte ali do ciclo social que eu falei. Sim. Uma terceira coisa que a gente percebe, que a gente captou, é que entre esses dois universos, as pessoas mais conservadoras e religiosas, que não topam bem falar de Halloween, as pessoas que não ligam tanto para isso e gostam de falar de Halloween, existe um contingente de pessoas que é contra, ou quase contra, falar de Halloween, mas não por motivos religiosos, e sim porque a cultura brasileira é tão rica, ela não precisaria de culturas do norte global para poder celebrar alguma coisa. E para essas pessoas, o Saci Pererê é um personagem importante da cultura brasileira. Totalmente. Então, o dia de Halloween também é o dia do Saci no Brasil. Sim. Por conta disso. Então, beleza, isso apareceu no planejamento, vamos para a criação. Como é que a gente cria, então, esses posts? E a gente criou posts que na época estavam super em alta, que eram aqueles de parar a timeline com o dedo, parar um GIF com o dedo, para você achar qual é o seu personagem e tal. E a gente construiu esse conteúdo, então tinha todos os personagens da cultura originária brasileira, né? O Curupira, o Saci, Mula Sem Cabeça, então tinha todos esses personagens. Também tinha personagens do Halloween, de maneira mais gringa. Uhum. E beleza, cara, virou um post super divertido, a gente se divertiu fazendo ele. E aí a gente falou, tá, beleza, só que agora na segmentação a gente vai recortar de maneira que a gente não pegue quem não quer ver esse post. Porque para as pessoas vai ser só um post ruim, não vai ser legal. Então, a gente vai tentar, na segmentação, excluir essa galera. E aí a gente fez uma segmentação que naquele momento não era tão sofisticada como é hoje. Hoje seria mais possível de fazer isso. Em 2016, 2017 não era. A gente tinha uma possibilidade de segmentação mais positiva, no sentido de, eu quero esse público.
E eu não quero esse público. E aí a gente falou, cara, a galera que interage com esse tipo de conteúdo e que quer falar sobre isso, é uma galera que é mais jovem, que tem um comportamento de game, de entretenimento e tal. Então a gente setou a mídia para esse público. E aí, sem querer, quem estava coordenando a mídia de um post no dia anterior impulsionou esse post sem querer, por meia hora, não foi muito tempo. Cara, em meia hora, tinha 50 comentários negativos falando que era coisa do capeta. Nossa, cara, quase de um post. E ele falou, cara, peraí, mas a pessoa que estava na mídia errou porque soltou o post antes da hora, mas ainda assim não era para acontecer isso. O que aconteceu? E aí a gente foi ver. A segmentação de game pegou um público de Candy Crush. E o cruzamento do público de Candy Crush e público religioso, por algum motivo, é grande. Olha só. Então, a gente pegou as pessoas que a gente queria negativar, tava lá. Virou o target. Meu Deus. Então, a gente percebeu o erro e corrigiu na segmentação para poder conversar com as pessoas certas, o tema certo, né? Mas eu contei toda essa história, que eu dei um tempão para contar, porque ela é curiosa, mas para dizer que sobre essa arquitrama, essa arquitetura, né, de positividade nos comentários e engajamento, se aplicam todas as outras todos os outros aprimoramentos, sofisticações de modelagens de target, né? Então, eventualmente, seu post até tem uma quantidade maior de comentários negativos, mas é só porque você impactou um público que não era o seu público originalmente, e aquele público não interessa tanto o resultado dele, né? Um recorte do seu público prioritário vai dizer mais sobre o resultado da ação que você está fazendo do que um resultado mais amplo, né? Então, é isso. A coisa foi se sofisticando muito ao longo do tempo, mas eu gosto sempre de trazer para a simplificação, para a síntese, que é a quantidade de comentários positivos significa que desse contingente de pessoas que realmente fez sucesso, que se moveram em direção à marca, o resultado foi positivo. Porque a pessoa parar para fazer um comentário na sua publicação de uma marca, um comentário positivo, é porque ela realmente está apaixonada ali, eu tenho só coisas boas para falar, né? É isso, cara. O que você provocou... Eu comento todas as marcas que eu gosto, mas se eu vejo algum post, eu curto, 2 cliquinhos, mas parar para comentar são raras as vezes, sabia? Mas isso é uma coisa muito bacana que você trouxe. E é por isso que eu até devo falar sobre isso no evento lá em Gramado, em maio. Como chama o Gramado Summit, né? Gramado Summit. O Rafa do Share me convidou para ir para o palco Share lá, e eu vou falar um pouco sobre isso. E é uma coisa que eu sempre persegui, que eu acredito que a gente precisa entregar na timeline das pessoas, as marcas, né? Mas os criadores de conteúdo também, isso é uma verdade. Sem dúvida. A gente precisa entregar na timeline das pessoas arte. Eu quero que o meu conteúdo seja arte na timeline das pessoas. Essa é meu mantra, assim. O que eu quero dizer com arte? Eu quero dizer, não é para entregar Van Gogh, Mondrian, não é isso. É entregar para elas algo que seja tão valioso que valha mais do que o tempo que elas vão perder vendo. Porque esse é o cálculo que todo mundo faz, eu, você, todo mundo, em milésimos de segundo, quando está scrollando. A nossa mente faz o cálculo que o valor disso que eu estou passando é maior do que o tempo que eu vou perder nele. Isso vale minha atenção, né? Isso é métrica de atenção, uma coisa que estão falando agora muito no mercado, assim. É isso. Porque o meu tempo é o meu dinheiro, é o meu capital. Então, eu posso gastar esse tempo com o próximo post, que provavelmente é muito interessante. Provavelmente não, mas na minha cabeça, naquele momento, provavelmente é mais interessante. Então, eu preciso rapidamente
o Facebook chamou isso lá atrás de stopping power, né, de ter o poder de parar a timeline, mas no fundo é entregar valor o suficiente que seja percebido pelo usuário como maior do que o tempo que ele vai gastar parando. E só a arte consegue fazer isso. E com arte, eu quero dizer tudo que tem mais de uma camada de significação. Maravilhoso, cara. Muito bom isso tudo. E isso vale para o que é humor, o que é entretenimento, o que é drama, tudo que é capaz de... Tudo, na verdade. Tudo que é exato. Tudo que é capaz de entregar uma camada a mais de significação para além da literal é arte. E tem o poder de a timeline, né? Boa. Deixa eu entrar num gancho que você colocou aí. A gente falou lá atrás, a gente falou um pouquinho sobre IA e agora você está falando de arte, quer entregar essas coisas. A gente tem visto aí, né, tudo que a inteligência artificial generativa tem feito. Com vários modelos sendo lançados, sei lá, cada 3 meses um modelo novo, cada um com mais impacto visual. Indústria de Hollywood, Cavaleiros do Apocalipse, a indústria de Hollywood está morta, etc, etc. Onde você, como um profissional da indústria, liderou vários times, criou tantas coisas, enxerga o maior risco da IA em experiências digitais? Seja tom de voz, algum viés, privacidade, prometer mais do que entrega, ou até um erro factual, do ponto de vista das redes sociais, vamos dizer assim, onde você mais atuou, ou o que você tem visto do mercado, o que você acha? Cara, é uma ótima pergunta. Eu, no Bradesco, a minha equipe, uma das minhas equipes lá, cuidaram da voz e dos textos que eram as intenções originais do Watson na Bia, né? A gente escrevia cada intenção inicial, obviamente a Watson configurava a resposta de acordo com a pergunta, mas, cara, eu acho que esses problemas, eles são mais mundanos, os que você citou, assim, um erro de informação, uma alucinação, um problema na embocadura mesmo, né, como é que a marca fala, se a IA que está falando por ela não é a marca falando, então vai ter um problema de dissonância, né, de voz, de persona. Todos eles são problemas reais e cotidianos, eles estão acontecendo, a gente está vendo por aí. Mas eu acho que o problema fundamental na verdade, que dá origem a todos esses problemas, é usar a inteligência artificial como substituta do humano. Toda vez que marcas ou pessoas, que as pessoas também fazem isso, substituem o humano pela IA, assim, o risco é tremendo, é enorme. Pelo menos vai ficar pior do que poderia ser. Porque o ser humano, no pior dia dele, ainda tem subjetividade, ainda tem um universo de repertórios, de coisas, vivências, sentimentos, que enriquecem o jeito que aquela interação pode acontecer, que aquela experiência, frase, imagem, enfim, pode se apresentar. Quando uma marca decide trocar só isso, substituir o humano pela IA, todo mundo perdeu, e especialmente a marca. O que a IA tem que ser? Porque a gente não sou do apocalipse das máquinas, embora eu goste muito de dizer que no final de todas as máquinas só vai sobrar a poesia, porque acho que Verdade. Vai mais ou menos por aí. Mas o que eu acho, eu sou um usuário de IA desde 2015 com o Watson no Bradesco, da IBM, né? Ainda quando não era generativa, né, porque era só IA mesmo, não tinha a capacidade que teve depois. Né? Mas o que eu acho é que a IA tem que ser um amplificador da capacidade humana, não um substituto. Claro. Quando a gente usa a IA para gerar mais possibilidades, mas depois voltar para o filtro humano, né, e lapidar e transformar isso em algo realmente valoroso, significativo, arte, né,
ter mais camadas de significado. Então aí, beleza. Aí a gente está, de fato, usando o melhor que o ser humano produziu até aqui, de inteligência, de ferramenta, para aumentar a nossa capacidade de fazer coisas incríveis, né? Eu tive a oportunidade de ter aula com a professora Lúcia Santaella, que foi uma das pioneiras de semiótica aqui no Brasil, né? Uhum. Cara, há 20 anos, talvez, 15, a Lúcia Santaella já dizia que a gente já era híbrido, a gente já era um ciborgue, porque a gente já terceirizava para o Google memória hardware, né? Já terceirizava para o Google capacidade de gravar informação. Depois a gente foi terceirizando outras partes, até o próprio processamento, das IAs são isso, né? A gente terceirizou o processamento, a gente terceirizou o hardware para o Google, o software para o ChatGPT. Sim. Mas a gente já faz isso desde sempre, a gente já faz isso desde a tecnologia, em essência, é isso, né? A gente pega alguma coisa, tecnicamente ou esteticamente, e acrescenta aquilo ao nosso dia a dia para melhorar o nosso desempenho de alguma maneira. A gente inventou a roda para fazer isso, para andar mais rápido, reduzir atrito no chão e andar mais rápido. A gente inventou a lança para poder caçar com menos atrito, menos risco de morrer lutando com ursos. A gente inventou o computador de mesa para ter menos interação e gerar mais cálculos. A gente reduziu o computador de mesa para um laptop, o laptop para um tablet, o tablet para o celular para o relógio, e nesse caminho a gente vai na singularidade, né? Sim. Então, a IA e tecnologia de maneira geral são amplificadores da nossa capacidade. Total, concordo 100%. E a gente já é esse, não adianta brigar com isso, a gente já é esse híbrido. Não, hoje você não faz nada sem, assim, não é que você não faz nada sem ela, você faz, a gente fazia até muito tempo atrás, mas eu também tenho estudado muito isso nos últimos anos, e as pessoas não se dão conta que a IA já existia há muito tempo, né? Porque eles viram a generativa e acharam que a IA era fazer videozinho de gato tomando shake com o Will Smith, por exemplo, mas não, né? Vem de fruta brava. Fruta brava, exatamente. Então, assim, eu concordo que a IA não substitui o humano, porque elas, a menos que a gente esteja falando de Sarah Connor aqui, o que não é o caso, a gente está colocando que a IA sempre vai precisar de um humano para dar o primeiro input da interação, né, o famoso prompt aí, do que eu quero, e eu concordo que a gente tem que lapidar isso por conta da subjetividade. Eu já falei disso, que nada substitui um humano nesse quesito. É isso. Eu acho que é a Lúcia mesmo que falava que a gente já é tão híbrido, máquina-humano, que isso está no léxico. Quando você está ficando sem bateria no celular, você fala assim, eu estou sem bateria. Não é você que está sem bateria, é o celular. É verdade. Mas você já é tão parte da extensão da mão. Faz isso, né? A linguagem, voltando para a primeira pergunta, está no âmbito da linguagem mesmo. Quando você vê mas não só, né? Quando você vê uma tela trincada, muito trincada de celular, você arrepia. Não sei se acontece com você. Você causa uma estranheza, quase como uma cicatriz. Verdade. Porque aquilo já é uma extensão, a gente já está nesse. Porém, é isso. Acho que o erro principal de humanos e marcas é achar que por isso a gente só substitui o humano pela máquina. E aí a máquina sempre vai ser menos plural do que o ser humano. Por mais dados que ela seja capaz de processar em tão pouco tempo, ela sempre vai processar isso de maneira lógica e matemática, e não subjetiva como a gente faz, né? Então, é isso. Acho que o erro fundante de uso da IA é trocar um pelo outro, né? Mas é um complementando o outro sempre. Assim. Eu concordo, gênero, número e grau.
Mas tô indo para os finalmente, porque eu sei que está tarde, você teve um dia cansativo também hoje. Dia de carnaval. Você transita muito entre operação, estratégia. Acho que a gente tem não uma carreira igual, mas a gente compartilha de muitas coisas assim nesse quesito. Tem umas rimas, né? É curioso. Exato. Como você consegue equilibrar a velocidade de entrega com consistência de boas experiências sem cair no rápido e ruim? Como que você pode falar disso para jovens profissionais que estão sedentos para migrar de área ou tá nesse híbrido tanto da estratégica quanto do tático, que é um pouco disso no seu dia a dia também, né? Sim, especialmente na publicidade, né? Eu lidero hoje, eu lidero há 3 anos já a Nação Enredo, que é uma agência de comunicação, conteúdo e publicidade de maneira geral, né? E na vertical da publicidade, isso é uma verdade absoluta, assim, tudo é para ontem, quase como se fosse uma UTI, assim, a gente precisa salvar alguém que está morrendo, a publicidade funciona assim. Eu ando sem cabelo. Isso. Então a gente tem que lidar com isso no dia a dia. Eu não quero ser romântico, embora eu acho que nada mais pragmático do que ser romântico hoje em dia. Mais uma frase para quadro. Mas eu não quero ser naivo, não quero ser inocente. E dizer que isso a gente é a resistência, a gente tenta fazer o tempo durar, né, ser o tempo de criação e de produção, né, de operação de maneira geral, porque a realidade imprime na gente, né? Então tem coisas que vão ser rápidas e ruins, e tá tudo bem, porque se esse é o objetivo final de uma estratégia ou de quem está pedindo que seja, então isso está na conta, né? O nosso papel quase sempre é o de dizer quando tá e quando não está na conta, né? Alertar, nesse caminho que a gente está indo, isso aqui vai cobrar lá na frente, vai dar ruim. Isso aqui vai cobrar lá na frente de alguma maneira. Tá no cálculo? Tá no cálculo. A coisa mais importante agora é ser rápido. Maravilha. Então vamos para frente. Concordo. É o combinado, vamos dizer assim. Combinado, tá contratado. Né? Porém, a gente é, ao mesmo tempo, guardião da qualidade de vida, especialmente, qualidade que se transpõe para a qualidade criativa, né? Então, na Nação Enredo, a gente quase nunca trabalha de madrugada, de noite ou aos fins de semana. A gente guarda esse tempo para repertório, para se curar, para se regenerar, para poder ser mais criativo e mais produtivo no tempo correto, né? Então, a gente já é essa agência, quando a gente chega para um cliente, a gente já se manifesta desse jeito. Né? E aí tem algumas coisas que vão caber na agência, tem coisas que não vão caber na agência. Tem coisas que eu precisava que coubesse na agência, não vão caber porque o cliente precisa de outro tipo de entrega. E tá tudo bem. Mas o nosso papel vai ser sempre o de acrescentar essa inteligência nas relações. Né? A de conseguir, a de convencer quando é preciso profundidade e, portanto, tempo. São duas dimensões que estão correlacionadas. E quando isso não é tão relevante para o resultado final, né? É para pensar esse tipo de coisa que o cliente terceiriza paga para terceirizar esse pensamento. É onde eu posso mais agregar no pensamento estratégico das empresas. E é o que eu acho que é o último valor das agências. Porque com um universo mais avançado em automação, tecnologia de gestão de dados, personalização, enfim, e até produção criativa, o trabalho das agências de publicidade, como a gente conhecia,
não é tão relevante mais. Você tem, acho que o Internei falou isso aqui no Reflexões Criativas, no programa, na entrevista com ele. O papel das agências não é mais tão relevante. Exato. Se ela se atinha, usei o termo certo do verbo, se ela, a única coisa que ela entregava é fazer intermediação com a produtora ou com o criativo, né? O papel das agências não deve ser esse mais. O papel das agências deve ser o de adicionar inteligência. Consultivo, quase. Quase consultivo. E aí, adicionar também capacidade de produção quando é necessário. Capacidade de criação quando é necessário. Mas, especialmente, adicionar inteligência nos processos, né? O tempo criativo das agências, portanto, é a coisa mais importante que elas têm. Então, a gente vai lutar sempre por isso, né? Mas com a capacidade de se adaptar à realidade e cenários que são onde isso não é tão relevante no processo. Ainda mais na nossa indústria, né? Que é a produção. Incrível. Mar, o que você aprendeu liderando times multidisciplinares ao longo da sua vida? Você passou por call center, conteúdo, atendimento, acho que dados também. O que você aprendeu que você pode deixar de reflexão aqui? Que a gente está caminhando para o fim das perguntas. Pô, eu acho que eu gastei quase tudo que eu aprendi nesse tempo aqui agora. Mas, cara, do ponto de vista de liderança, né? Tem uma coisa que me persegue ainda hoje, assim, eu fico, vira e mexe, tô pensando sobre isso, que é, por mais intensa tenha sido minha busca ao longo do tempo, de criar ambientes seguros e gentis, saudáveis, né? Cada pessoa é um universo inteiro, né? E a gente não consegue dar conta de tudo, de enxergar esse todo. Assim como a gente não consegue dar conta de enxergar sequer a totalidade do planeta, a gente não, quem dirá o universo. As pessoas são um universo particular de Marisa Monte, inteiros. Exato. Então, a interação, a existência das pessoas nos times, a interação delas, entre elas, vai ser sempre uma fonte de possibilidades criativas e de produzir, de criar, infinita, inesgotável, assim como de atrito, fricção e questões de relacionamento. Então, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, é que as relações vão gerar ideias adequadas, ideias inadequadas, vão gerar atrito, fricção, vão gerar também composição e alegria. E o nosso papel é conseguir dar sempre um passo atrás, olhar o todo, olhar as motivações, as vivências, os repertórios, e tentar abraçar todos eles da maneira mais ampla e humana possível. Humana, amorosa possível. Por que eu fico sempre volto a esse pensamento? Porque durante um tempo eu acreditei assim, cara, eu sou capaz de fazer a equipe mais feliz do planeta. Eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, o que eu sou, o que eu não sou como liderança. Uhum. Minha equipe vai ser a melhor daqui. E no dia a dia, às vezes eu me frustrava, porque sim, isso não está no meu controle. Sim. O que está no meu controle? Abraçar todo mundo com uma perspectiva humanista e amorosa. Então, não se frustre aí. Liderança que tá ouvindo esse programa, está assistindo esse programa, não se frustre, mas faz o possível para abraçar todo mundo. Exato. Acho que um líder humano acaba te ensinando muito mais do que aquele que só cobra. Até falei disso recentemente aqui também. E aí, quando a gente fala de liderança, a gente aí perto dos 40, para não falar o quanto que a gente já passou, a gente já tem um tempo de estrada.
Então, a gente já teve muitos gestores. Eu queria saber de você qual a melhor recomendação que você recebeu na carreira de algum gestor ou um líder, assim mesmo, porque você acha que ela funcionou. Tá bom, uma boa. Eu tive bons gestores ao longo do tempo. Um deles é meu sócio hoje, que é o Luca Cavalcante, né? Você conheceu o Luca? Conheço. Boa parte do mercado conheceu. Vou chamar ele para vir aqui. Cara, um convite. Então eu tive muito aprendizado, assim. Uma frase que eu ouvi de uma outra liderança do Luca, eu sempre ouvi o seguinte: você é uma liderança que é uma almofada. No sentido de que eu tinha resiliência de absorver uma pressão, uma demanda, algo, e voltar ao estado normal. Sim. Não era só porque eu era fofinho, era porque eu conseguia absorver e devolver da melhor maneira possível cultural anterior aquela pressão. E isso era um feedback que me dava, porque ele reforçava isso, não é que eu tinha que mudar ou que fazer ser mais rápido do que uma almofada. O feedback isso é importante num contexto onde quase todo mundo é a ponta de lança, né, de pressionar. Sim. Essa função é importante. E de uma outra liderança eu vi, essa é uma frase que foi mais específica, assim, e que me ajudou, corroborou um pouco do que eu acreditava, mas eu não percebia tanto, que é: as palavras têm significado. Às vezes a gente está tão na ânsia de falar e de expor, de transpor a ideia para a cabeça do outro, voltando para a primeira pergunta, que a gente esquece que a maneira como a gente faz isso, o léxico mesmo, assim, ele contém significados, né? E esses significados vão ser acessados pelo repertório do outro. Então, isso me acendeu um alerta importante de sempre estar, eu não diria que isso é totalmente saudável, mas de que é preciso estar sempre preocupado com como a sua palavra chega no outro. E isso de maneira relacional, né, entre pessoas do mesmo time ou enfim, da mesma empresa, mas isso se transporta para uma máxima que a gente aplica ainda hoje na Nação Enredo, que é: a gente sempre faz a pergunta final do nosso processo de planejamento e planejamento estratégico criativo. A pergunta final do processo é: como está a pessoa que recebe o meu post lá na casa dela? Como ela está se sentindo? Se preocupar com como as pessoas vão receber, como elas estão se sentindo no momento que a gente as impacta, faz da gente melhores comunicadores, né? Seja para uma marca ou para a gente mesmo. Então, isso foi um aprendizado bem importante para mim. Maravilhoso, muito bom. Você falou que essa última pergunta que vocês fazem no planejamento estratégico criativo. Então, para fechar, vou deixar a última pergunta, que é: o que é sucesso para você, tanto na vida pessoal quanto na profissional? Eu fiquei pensando nessa pergunta, porque eu sabia, porque ela sempre está no final desse programa. E eu queria ter uma resposta menor e mais sintética. E eu fiquei tentando pensar em como resumir o conjunto de coisas que isso significa, né? Uhum. E fiquei tentando lembrar, assim, momentos em que eu me senti, porque tem uma coisa importante. Eu acho que é preciso traduzir o que é sucesso, né? Porque, ou melhor, acrescentar a esse léxico, já que as palavras têm significado, acrescentar a esse léxico, ao sentido dessa palavra, o que ela de fato significa, né? E a gente pode, quase sempre, a gente põe sucesso no lugar de econômico, de carreira, profissional, né? Mas para mim ela carrega um sentido um pouco mais amplo, que é ser feliz, né? Então ela tem mais a ver com um estado de percepção do mundo do que com a carreira ou com o dinheiro.
Até porque se a gente depositar no dinheiro a medida de sucesso ou de felicidade, a gente está ferrado, não vai funcionar. Para bem poucas pessoas vai funcionar. Sim. Mas, nesse sentido, com essa carga, sucesso é, para mim, querer estar com as pessoas, saca? Então, quando eu estava com meu time no Bradesco, eu queria estar com as pessoas. Quando eu saí de lá, a minha tristeza não era de mudar de carreira, de transicionar de carreira e não ter mais os milhões de orçamento que o Bradesco tinha, o dinheiro infinito de marketing, mas minha tristeza era não estar com as pessoas. E na vida pessoal a mesma coisa, né? Sucesso é a gente querer estar com as pessoas. E acho que nesse sentido eu alcancei inúmeras vezes. E quero alcançar mais. Ela não acaba, né? Não é o estado definitivo. Ela vai acontecendo aos pouquinhos. Sem dúvida. Uau, obrigado. Maravilhoso. Eu acho que foi o podcast mais longo já gravado. Ai, meu Deus, eu falo muito. Muito provavelmente. Não, a minha preocupação era com a sua agenda. Eu geralmente falo 45, 50. A gente já está aqui há um tempinho mais. Daria tempo da gente ficar muito mais ainda. Obrigado pelo seu tempo, generosidade, pelas palavras. Obrigado aí por tudo e espero que a gente se veja pessoalmente em breve. Sim, também espero. Obrigado pelo espaço. Eu adorei. Valeu. Obrigado, um abraço. Abração. Tchau. Muito bem, pessoal. Esse foi o Marcelo Salgado. Como vocês sabem, falei lá no começo, meu primo de verdade, sim, primo de sangue. CEO hoje da Nação Enredo, liderou as redes sociais do Bradesco, é um gigante super conhecido no mercado, que deixou aqui essa aula para a gente sobre redes sociais, humanidade, liderança e como uma marca tem que se importar com seus clientes, para além dos seus produtos também. Fica aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Obrigado para quem assistiu até o final, para quem ainda não segue o Reflexões Criativas, segue a newsletter no LinkedIn, a gente está no YouTube, está também no Spotify, Reflexões Criativas, e vai ser sempre um prazer estar por aqui. E quero deixar também um lembrete muito importante sobre o livro Ato Criativo do Ricky Rubin. É um livro de mais de 300 páginas que eu condensei ali em 28 capítulos. O endereço está aqui na tela ou no final do post. Basta clicar, pegar sua amostra com 10 dicas de como ser um pouquinho mais criativo no seu dia a dia. Não é difícil, você só precisa abrir mais a cabeça. Bom, pessoal, por hoje é isso. Um beijo, um abraço, obrigado. Nos vemos no próximo Reflexões Criativas Entrevista. Valeu, um abraço, tchau!